Fala mestres, meu nome é Augusto Pax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje a gente vai fazer análise técnica e gráfica de Bitcoin, falar do preço do ativo, falar do preço do S&P 500 também, o que pode acontecer com a nossa economia na próxima semana, será que vamos direto pro inferno ou não? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não pro inferno, né, pro céu, mas quer saber mais sobre a economia, sobre o mercado de criptomoedas, por favor, deixa o seu like, se inscreva no Brasil que mais cresce no canal, né? No canal que mais cresce no Brasil. E tamo junto! Vou fazer o negócio é o seguinte, ó. Eu tô olhando aqui gráfico diário de Bitcoin, tá? Então, olhando o passado do Bitcoin, nós estamos em tendência de alta secular. Porém, há pelo menos 3 anos, nós estamos em tendência de queda, fazendo topos mais baixos. Então agora nós entramos aí no terceiro topo duplo, que eu acredito que foi a partir agora desse último ponto. Eu acredito que agora a gente pode iniciar uma queda ou uma correção um pouco mais forte, pelo menos até parar lá nos $5.000 por unidade. Claro que vai depender da economia como um todo. Se o S&P 500 derreter e as ações da Nasdaq continuar derretendo como aconteceu ontem e hoje, nós podemos ver de fato o Bitcoin novamente tendo uma segunda busca de liquidez, impulsionando aí uma segunda queda do Bitcoin e também no mercado de ações tradicional. Isso tudo porque o Bitcoin funciona muito mais hoje como um meio especulativo, né, como um ativo especulativo, do que necessariamente pelos fundamentos dele, né, de descentralização, blockchain e tudo mais. Eu quero passar então para vocês a seguinte análise, tá? Eu vou fazer uma análise altista, tá? Uma análise que a gente poderia indicar que pode ser uma alta, mas também vou fazer aquela análise que eu acredito que é a que eu estou fazendo trade, inclusive, que estou utilizando para fazer trade, que é a que eu acredito que eu estou para operar agora, abrindo uma operação de position trader, tá? Esperando que nos 2 próximos meses seja de queda, talvez 1 mês de queda ou 2 meses de queda, tá? Bom, vou explicar então para vocês o porquê eu acredito em queda agora, majoritária, e porquê que ontem foi um dia bem decisivo para mim tomar essa decisão, tá? Posso estar aqui completamente errado na análise, na análise que eu estou fazendo trade, mas dessa forma e por esse motivo eu vou fazer também uma análise altista para quem ainda acredita que o BTC possa ter uma oportunidade de subir, beleza? Bom, nessa análise principal então que nós temos a seguinte condição, tá? Nós temos 2 topos majoritários aqui no Bitcoin que foram as altas históricas. Se a gente unir o topo mais baixo aqui, desse topo duplo, e traçar aqui, a gente vai ver que a gente bateu exatamente nessa linha e voltou. Mas nós temos não só uma linha, nós temos uma faixa de resistência extremamente forte. Que se o Bitcoin romper ela, conseguir romper ela, tá? Se suportar acima dessa faixa, nós vamos buscar valores acima então dos $15.000 por unidade. Então, seja $12.000, $15.000, $18.000, $20.000 por infinito e além, tá? Então, enquanto isso não ocorrer, a gente não vai ter alta infinita. A gente não vai ter alta para buscar os $20.000 por unidade. Acredito que está muito cedo ainda para buscar essa alta majoritária, tá? Acredito que o BTC ainda vai tocar nessa LTA aqui, essa linha de tendência de alta de longuíssimo prazo, tá? Praticamente uma tendência secular, né, do ativo. E por enquanto eu vou deletar aqui para a gente ver o que pode ocorrer então e qual é as imagens gráficas, os padrões que eu estou enxergando agora neste momento no que a gente vê no preço aqui do Bitcoin. Bom, depois do dia 12 então nós tivemos uma forte queda, né? Começamos a ter uma recuperação congruente junto com o S&P 500, entre outros ativos aí tradicionais, tá? Bom, aqui nós temos por enquanto, para uma visão de quem está altista, tá? Nós temos unindo pelo menos as linhas inferiores, tá? E unindo as linhas superiores aqui, né? Pegando essa zona majoritária aqui de resistência, nós temos a seguinte condição para o BTC subir. Se ele, a partir de amanhã, começar a subir, tá? Então, fechou o candle gráfico diário hoje, ou pelo menos teve um dia aqui de lateralização, mais um doji, alguma coisa nesse sentido, e ele começar a subir aqui, ó, para mim, nessa quarta tentativa aqui que ele for tocar, na minha opinião, ele vai buscar os 10 mil
$1.500, tá? Essa seria a análise altista, é a análise que alguns traders estão seguindo, tá? Então tem gente que está acreditando que isso aqui é um triângulo simétrico, e eu não acredito que é um triângulo simétrico, ou um triângulo, aliás, triângulo simétrico não, é um triângulo de alta, tá? Então o pessoal está falando o quê? Está unindo isso aqui, e qual é o padrão, segundo Bukowski, né, de alta? Seria ele surfar o preço aqui dentro, tomar a decisão de romper lá no fundo. Então seria uma acumulação para continuar subindo. E de fato nós estamos entre essa figura gráfica e outra que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então na análise altista, na minha opinião, o preço aqui, essa análise ela não é perfeita porque eu estou achando que os topos eles não estão sendo muito congruentes, tá? Então os topos, nós tivemos 2, 3 falsos rompimentos aqui nesses topos. Se a gente baixasse aqui para pegar mais topos aqui, você pode ver que ele desconfigura um pouquinho, tá? Não é um triângulo de alta perfeito, né? Outro detalhe importante, eu já vi o BTC fazer esse tipo de acumulação, né? E cair, tá? Bem forte, inclusive, tá? Então saindo de 70% desse triângulo, tá? E cair, mas não é essa a análise que eu tô fazendo para o meu trade pessoal, tá? Então esse aqui seria o quê? Se ele continuar subindo amanhã, a partir de amanhã, domingo, e buscar os $10 mil novamente, ele tem muita chance de romper em alta, né? Se ele falhar miseravelmente mais um reteste dos $10 mil, na minha opinião, ele poderia iniciar uma queda aqui, tendo uma falha importante. Então, esse padrão gráfico que vocês estão vendo, né, desse triângulo de alta aqui, né, ou cunha de alta, tem alguns que falam triângulo de alta. Se vocês acreditarem que ele existe, tá? Se ele que é só um padrão que aparentemente está se formando no gráfico, você pode aí apostar em uma alta ou uma continuação de uma alta no preço do ativo, tá? E que essa queda de ontem foi apenas mais um fundo para tentar empurrar o preço para cima. Esse seria aí o padrão altista vigente agora, na minha opinião, que eu estou enxergando, tá? Só que tem alguns detalhes importantes. Agora eu vou passar outra coisa, tá? Outra ideia aqui para vocês. Bom, nós temos então lá aquela linha, né, de resistência que faz com que nós estamos em tendência de baixa há pelo menos 3 anos, tá? Até porque a gente ainda não conseguiu romper essa faixa. Deixa eu só colocar aqui a linha corretamente novamente, aqui, esse topo menor, tá? Então nós temos essa LTB, linha de tendência de baixa, extremamente forte, extremamente resistente. E por enquanto ela está servindo bem como resistência, tá? Bom, motivos então agora para acreditar em baixa e por que eu estou operando em short, tá? Apostando em queda, tá? Quer dizer que vai acontecer? Não, quer dizer que é só uma probabilidade. A gente está trabalhando com probabilidades, tá? Então eu fiz um canal de alta aqui, unindo os fundos e os topos. Você poderia colocar como se os fundos fossem aqui, ó, tá? Também pode ser esse fundo aqui, mas eu estou encarando que aqui, ó, foi fundo também, tá? E que ali estava triscando fundo, certo? Então eu estou unindo os fundos aqui, de uma forma mais interessante aqui, tá? Ontem, e traçando uma linha amarela no meio disso aqui tudo, desse canal de alta, tá? A gente consegue ter uma ideia aonde o preço pode estar retornando aqui, tá? Desculpa que as linhas não estão tão precisas, porque eu estou no gráfico não ideal para fazer esse tipo de traço, tá? Mas, na minha opinião, o BTC... ele estava em clara tendência de alta nesses 2 meses, então, né? Estava subindo até chegar em maio. Início de maio nós tivemos uma configuração diferente. A gente saiu de uma tendência clara de alta para uma lateralidade, tá? Então a gente entrou em uma lateralidade e ela vai se manter até ou ele voltar a subir, né? E por isso que tem muita gente olhando aquele triângulo lá como uma possibilidade de acumulação, ou ele fez o canal de alta aqui, lateralizou, tá? Está agora fazendo topos mais baixos. Para mim isso aqui é topos mais baixos, tá? E ele está querendo mostrar para nós que o preço está querendo reverter de tendência. Ou seja, ele entrou dentro de uma lateralidade aqui,
Então ele saiu de uma tendência, entrou na lateralidade e agora ele quer cair, ele quer despencar, certo? Então eu tô acreditando que a gente perdeu ontem essa tendência de alta, esse canal de alta de acumulação aqui. Com essa queda de ontem, tá? O que eu tava falando ontem na live lá da rede aberta da Escola Cripto? Tava falando que, pô, eu queria ver uma barra vermelha saindo da linha, tá? Saindo do canal aqui. Eu queria um padrão, um candle verde no dia seguinte, ou de preferência um doji, tá? Um candle de indefinição, que é como se fosse uma cruz verde, certo? Seria uma indefinição, poderia ser vermelho ou verde, tanto faz, mas tinha que ser um doji. O que aqui não está aparecendo ainda a barra está mostrando uma força de tentar retomar para cima, tá? Dando ainda esperança para quem acredita em alta. Mas, se ele fizer um padrão de barra vermelha, barra verde, barra vermelha, tá? E ele fizer uma barra de confirmação de queda amanhã, isso vai ter que ser amanhã, tá? Não vai dar para enrolar para... Pode enrolar para 2, 3 dias, tipo assim, fazer mais um candle de verde, de altinha aqui, que não consiga romper a barra vermelha anterior? Pode. E fazer isso aqui? Pode. Mas eu acho menos provável. Eu acredito que se for cair e se for para reverter preço e produzir um topo triplo, ele vai ter que cair amanhã, tá? Isso para quem acredita em queda, tá? Então, por exemplo, no meu caso, eu estou acreditando que isso aqui poderia ser um movimento de reversão. Então eu entrei apostando em short com um stop curto na máxima do dia anterior, que é em 10 mil dólares. Tá? Então eu estou com o stop acima dos 10 mil aqui. Porque caso ele suba, eu sou estopado e já entro logo em long, apostando que ele vai conseguir finalmente romper a resistência majoritária aqui dos 3 anos. Tá? Neste exemplo aqui, eu acho que não. Eu ainda acredito que nós vamos ter queda. Essas barras aqui, essa composição de barras aqui para mim está mostrando que as barras vermelhas já estão começando a ficar muito mais fortes do que as barras verdes. As barras verdes estão com muito ruído, muitas sombras, mostrando perda da força compradora, mostrando que a força compradora ela já tentou o seu round, não conseguiu, e agora a força vendedora está assumindo o mercado mais uma vez. Tá acontecendo realização de lucro nessa região aqui, na minha opinião, tá? E bem, além disso, nós temos um topo duplo. Então, para mim, a gente está fazendo um pequeno topo duplo aqui. E se a gente unir as lateralidades aqui, ó, a gente pode estar fazendo um topo triplo. E o topo triplo, para mim, é um topo bem interessante para uma tendência de queda. Outro motivador que me fez influenciar a acreditar que nós estamos iniciando uma tendência de baixa é que nós estamos com clara divergência no RSI. Então, o índice de força relativa, né, no gráfico diário, ele é interessante para a gente ver movimentos projetados longos, né? Então, por exemplo, estou vendo essa divergência bearish, ou seja, se aqui está apontando para baixo, quer dizer que ele está antecipando o próximo movimento do mercado, mostrando que o mercado pode entrar em tendência de baixa. Além disso, a gente traçando uma linha aqui na metade do RSI, aqui nos 50 pontos. Se ele entrar abaixo, e ele já entrou abaixo desse RSI, né? E ele suportar, então ele resistir o preço aqui, ele pode voltar a cair, então iniciando um processo de baixa mais forte, né? Uma queda majoritária, até ele buscar um preço de sobrevenda no preço do Bitcoin, mostrando então que está iniciando uma queda. Então, para mim, essa divergência ela está dando mais carga, né? Mais sinais de que, na minha opinião, o preço do Bitcoin vai começar a cair a partir desse ponto, a partir dessa primeira barra aqui, só necessitando de uma segunda barra de confirmação de queda que pode surgir amanhã à noite. Ou, aliás, hoje a partir das 9 horas, né? Porque às 9 horas vai começar a aparecer a barra do gráfico diário de amanhã. Também eu vou adicionar aqui a EMA 20, tá? Então a gente já entrou mais uma vez abaixo da EMA 20, nas outras vezes a gente entrou abaixo dela e logo voltou, né? Teve força pro
preço continuar subindo. Só que agora ele chegou na metade do movimento, em 31 de maio, então, aliás, 1º de junho, né? Ele começou, na minha opinião, a entrar no mês que eu tô falando há tempos já, que é o hashtag junho vermelho, né? Junho sangrento. Então, na minha opinião, junho e julho, tem uma alta probabilidade de ser meses de queda, tá? Para mim, é o que tá mostrando isso, não só por causa da pandemia, mas por todos os sinais apresentados pelo mercado. Uma coisa interessante é que a EMA20 está começando a querer apontar para baixo e ela vai confirmar um apontamento para baixo se o candle de amanhã for vermelho. Então, composições que a gente precisa ter: um candle vermelho, um candle sanduíche aqui, ó, um candle vermelho, um candle verde, candle vermelho abaixo da EMA21, na minha opinião, é o início de uma queda majoritária. Você pode esperar a confirmação para entrar na operação apostando em queda e colocar o seu stop aqui acima dessa barra verde, tá certo? Ou acima dessa barra vermelha aqui. Então, acima dos 9.600 ou acima dos 10 mil dólares por unidade de Bitcoin, apostando em queda, caso você perceba que a barra de amanhã comece a ficar bem vermelha, tá? Comece a perder a mínima do dia anterior, que foi a mínima do dia anterior foi 9.200, certo? Então, perdendo abaixo das 9.200, você pode entrar apostando em queda aqui e acreditar numa tendência de queda maior, podendo surfar um valor, podendo, na verdade, aguardar uma queda mais forte no preço do ativo para comprar mais baixo e possivelmente aumentar a sua quantidade de bitcoins. E antes de finalizar aqui, só queria mostrar para vocês, ontem a gente teve uma grande queda, uma barra vermelha muito grande no S&P 500, né? Depois de vários dias de pequenas barras verdes, mostrando tentativa de recuperação em V. E essa barra também, ela pode ser um indicativo de abrir segunda-feira indo abaixo da EMA20 aqui, tá? No S&P 500, podendo a gente iniciar a segunda pernada de baixo, dando aí uma carga mais forte para uma busca de liquidez no preço do Bitcoin, fazendo com que o Bitcoin sim tenha a possibilidade de buscar os 2 mil dólares por unidade, caso essa queda aqui, essa recuperação que for extremamente forte, comece a iniciar uma segunda queda majoritária no S&P 500, trazendo todos os ativos para baixo das mínimas anteriores, incluindo o Bitcoin, que a mínima foi em 3.800 lá no dia 12, podendo trazer o Bitcoin até para 2 mil dólares por unidade ou 1.500 dólares por unidade. Então, eu não descarto essa possibilidade, caso a gente veja um despejo econômico e uma busca de liquidez pelo mercado por causa desse segundo round aí do Covid, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado, fofas. Eu sei que o vídeo ficou longo, eu espero que eu tenha deixado bem claro aí os motivadores de eu acreditar em queda neste momento. Mas, caso não ocorrer a queda e o candle de hoje começar a abrir com uma alta bem forte, ultrapassando a máxima de hoje, tá? Eu posso acreditar que a gente pode ainda ter uma chance de retomar o preço a níveis superiores, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, fofas. A gente não tenta prever nada no mercado, a gente só está se preparando para se posicionar da melhor forma possível nesse momento decisivo, na minha opinião, do mercado tradicional e do mercado de criptomoedas. Então eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tamo junto!